Imagina, você perde o amor da sua vida, né, seu companheiro, mas no velório você não pode se despedir como se você fosse um companheiro. Você fica lá como se fosse um amigo. Eu tinha um padrinho muito mais velho, que ninguém muito tinha isso, né? Sempre uma coisa que marcava, né, na infância, porque nunca era meu padrinho sozinho, era o meu padrinho com um amigo dele. Foi mais ou menos, sei lá, quando eu tinha uns 10, 12 anos. Não lembro nem quem foi, assim, se foi minha irmã, minha, algum primo, que chegou meio que pra contar uma fofoca. Você sabia que, na verdade, o amigo do seu padrinho não é bem amigo? Não é amigo, é namorado? Tipo, sabe quando a coisa nunca passou na sua cabeça? E ser gay não era uma coisa boa na minha cabeça, né? Porque era alvo de zoação. Então quando eu soube disso, meio que foi uma surpresa, assim, tá? Como é que tem um gay na minha família? Não é que eu não sabia porque... só não sabia, não, porque ninguém falava. Sem eu ter consciência daquilo, aquilo é muito ruim, porque é algo que, assim, não queremos isso na nossa família. Mas logo depois que eu fiquei sabendo disso, o companheiro do meu padrinho, ele adoeceu e depois de algum tempo ele faleceu. E uma coisa que me marcou muito, assim, nos dias seguintes, foi como não se falou que o meu padrinho tinha perdido o companheiro da vida dele, que ele tinha passado muitos anos. Não tratou dessa forma, tratou que morreu aquela pessoa, né? Mas não que o meu padrinho ia enfrentar um luto muito significativo para ele. E ele continuou vivendo sozinho. Então não era mais o meu padrinho e o amigo dele nos almoços de família, mas era o meu padrinho sozinho. E se eu tinha 12, 13 anos, passou quase 15 anos para que eu conseguisse me aceitar. Não é à toa que no final, né, da escola, começo de faculdade, eu sempre fui uma criança ansiosa, mas comecei a ter essa ansiedade cada vez maior. A ponto de já nessa idade eu fazer terapia e procurar um psiquiatra para começar a tomar medicação. E eu tinha pavor de qualquer coisa que pudesse me relacionar a essas coisas de gay. Eu vejo que a leitura tem um papel fundamental na minha vida. Foi ela que abriu minha cabeça para entender que diversidade é algo bom. Porque eu cresci nessa bolha que rejeitava e repudiava a diversidade. Termina um namoro que eu tinha de muitos anos com minha ex-namorada, que eu amei muito e tal. Eu tenho o privilégio, eu tenho total consciência disso, de ter nascido numa família que me acolheu. Lógico que nos primeiros 2 dias dá uma certa... um sustinho, mas que me acolheu 100%. E eu também não dei espaço para questionarem muito, sabe? Eu contei pro meu pai, no dia seguinte ele começou a chorar meio que questionando. Questionando se será que eu fiz alguma coisa de errado, que eu sonhava em ver você casando e tal. E aí eu falo pra ele, pai, para de chorar agora. Você quer que eu viva o seu sonho em relação a mim ou você quer viver o meu sonho comigo? E no fim ele tava questionando, nem porque ele realmente acreditava naquilo, acho que porque a sociedade esperava um pouco aquilo. É normal um pai que descobre um filho gay vai questionar, não vai ficar feliz. Mas eu falei, pai, você tá triste porque eu estou mais feliz e eu tô bem comigo mesmo. Me assumo, meu padrinho ficar sabendo, ainda assim a gente não consegue falar sobre isso. Mas no fundo eu sabia que a gente tinha muita coisa pra conversar. E eu recebi um WhatsApp dele. Imagina, 3 anos na época mandando um WhatsApp. Oi Pedro, acabei de ver pela 2ª vez seu coração falando comigo. Fico emocionado por ouvir o que venho pensando e nunca verbalizando nos meus quase 94 anos de vida. Sinto uma forte emoção e um grande afeto por você. Sua presença me faz bem e meu coração bate mais forte. Quero lhe ver. Aguardo quando puder. Nosso almoço será quando você estiver disponível. É muito emocionante. O título do meu livro, 30 segundos sem pensar no medo, que quem lê vai entender melhor, mas eu adotei um pouco esse 30 segundos sem pensar no medo, já cheguei falando, nossa, tia, a gente precisa muito conversar, que bom que você viu o vídeo. E aí, no fim, a gente passou o almoço falando muito. E aí que eu acho que eu entendi que eu ia precisar ajudar ele a ele enfrentar muitos preconceitos que ele tinha com ele mesmo, por conta de tanto tempo que ele viveu, no armário. Comecei a perguntar tudo, Não sabia nada de como foi, como ele conheceu o companheiro dele, como é que foi viver, ser gay numa época que ninguém se falava sobre isso, como é que foi a perda, daquele companheiro. Sabe aquela coisa que ele reproduz um pouco o pensamento da sociedade, tipo, você não precisa se expor, não precisa falar sobre isso pra ninguém. Só por que não? Por que todo mundo sabe que minha avó era mulher do meu avô, eles falam abertamente sobre isso, sobre relacionamento, mão dada, e por que você não? Nesse meio tempo eu estava já escrevendo meu livro, que eu conto
muitas passagens da minha vida sobre saúde mental, sobre minha sexualidade, a partir das leituras que eu fiz. E eu falei, eu preciso trazer ele no meu livro. Tem um capítulo inteiramente dedicado à história dele. Eu recebo a ligação dele, falei, acho que ele leu. Eu tô te ligando agora porque eu acabei de terminar o seu livro e eu quero falar agora enquanto eu tô com essa emoção mais viva possível em mim. Eu não consigo descrever como foi a experiência de ler a minha história. Eu nunca imaginei com 93 anos que eu ainda vivia uma emoção como essa. Não dá pra dedicar a uma outra pessoa, mas eu falei, eu quero dedicar a ele, mas não só a ele, eu quero dedicar a tantos outros iguais a ele que já viveram, que não puderam viver, né, o que eu estou vivendo. Era muito isso, sabe? E aí eu falo, tio, olha aqui, eu tenho uma surpresa pra você. E eu tava gravando isso, né, foi um vídeo que eu postei. Dediquei meu livro ao meu padrinho. Depois que me assumi, eu fui a primeira pessoa da família com quem ele falou sobre sua sexualidade. Aos 93 anos, ele não sabe da dedicatória. Primeira mão? Primeira mão. Eu tenho lembrado de coisas muito grandes. Eu estava lá, você chegou todo empacotado. De repente eu falei, toma. Seu filho, isso assim, sabe? Demais. E aí eu começo a lembrar de uma porção de coisas, tá certo? Da minha vida, da sua existência. Uma surpresa. Aqui é a dedicatória. Essa história minha, ver o que você não pode talvez viver e o que eu tô podendo. Essa liberdade não tem preço, não tem preço, assim. É isso quando as pessoas falam, mas nossa, se sofreu tanto, sozinho, quieto, meus pais lendo coisas no livro que eles nunca souberam na minha vida. Gente, mas hoje eu tô bem. Então não se preocupem comigo. Se preocupem com quem não pode estar bem hoje em dia. Se preocupem com aquele jovem que sofre discriminação na escola, que sofre bullying. Se preocupem com aquele jovem que depende financeiramente dos pais e os pais têm uma relação extremamente abusiva. Se preocupem com o jovem que vive num ambiente religioso que faz eles acharem que eles são pecadores, que eles precisam de uma cura. Tem um trabalho, que eles precisam daquele trabalho, mas sofrem abusos, discriminações naquele trabalho e não podem sair daquilo. É com essas pessoas. Hoje, graças a Deus, estou muito bem, muito resolvido, feliz. Esse tipo, ataques que eu eventualmente recebo em redes sociais não me atingem. E eu faço isso agora pelos outros, sabe?